Salvador, começo dos anos 1960. Uma amiga do Caetano Veloso, professora de dança, falou que tinha conhecido uma menina que cantava lindo, que ele tinha que conhecer, vizinha de uma aluna dela. Marcaram um encontro de tarde, porque as duas eram muito jovens e as mães não deixavam que elas saíssem de noite. Caetano se encantou de cara com a aluna da amiga, que se chamava Dedé, linda, toda animada. Mas ele estava lá para conhecer a vizinha dela, que se chamava Gracinha, e carregava um violão, muito tímida, ruim das unhas, encanada. Gracinha pegou o violão e cantou Vagamente, de Roberto Menescal e Ronaldo Bosco, que ela tinha aprendido ouvindo o disco da cantora Wanda Sá. Caetano tomou um choque e falou: "Você é a maior cantora do Brasil, já, não tem dúvida, você é o máximo." Essa música ficou tão relacionada a ela que o seu apelido entre os amigos ficou Gracinha Vagamente. Dedé virou namorada e depois casou com Caetano. E Gracinha é, se não a maior, uma das maiores cantoras brasileiras de todos os tempos. Eu sou Flávio Mendes, músico e arranjador. Esse é o Arranjo. Seja bem-vindo. Se você está gostando de assistir aos episódios, pense na possibilidade de apoiar o Arranjo e assim contribuir para que eu continue a produzir os programas, a partir de apenas R$10. Acesse apoia.se/arranjo ou, se você mora fora do Brasil, acesse patreon.com/arranjo. Coração Vagabundo é uma música de Caetano Veloso e foi lançada no disco Domingo, de 1967, cantada pelo autor e por Gal Costa. Gracinha era o apelido de Maria da Graça, mas ela era chamada na intimidade de Gal, com U, que é o apelido natural de Maria da Graça na Bahia, assim como Flávio é Fal, Pedro é Peu. Nos primeiros shows em que ela participou, ela era apresentada como Maria da Graça. Quando ela já morava em São Paulo e estava se lançando como uma cantora jovem, seu empresário Guilherme Araújo disse que Maria da Graça era belo e nobre, mas parecia nome de uma cantora antiga de fados. Caetano defendia que deveria ser Gal, sem sobrenome, mas o empresário achava pouco feminino o Gal com U e achava vulgar uma cantora sem sobrenome. Sugeriu mudar a grafia de Gal para Gal, com L, e incluir um dos seus sobrenomes. E o que ficava melhor era o Costa. Caetano reagiu, dizendo que Gal era abreviatura de general e o Brasil era governado por um general na época, Costa e Silva. Estávamos no regime militar. Gal seria homônima do presidente ditador. E ainda argumentava que Gal Costa soava um nome inventado, um nome de produto, um nome de pasta de dente. Ele até achava ok o Gal com L, mas que então não tivesse sobrenome. Mas a última palavra foi da Gal, e ela decidiu por Gal Costa. Anos depois, Caetano se sentiu vingado, quando Roberto e Erasmo Carlos compuseram uma música para ela chamada Meu Nome é Gal, e numa parte da letra dizia: "Não precisa sobrenome, pois é o amor que faz o homem." Gal e Caetano posaram para a foto do disco no Outeiro da Glória, no Rio de Janeiro, onde tem uma arquitetura colonial, para fingir que estavam em Salvador. O arranjo de Coração Vagabundo que eu vou analisar é desse disco Domingo, com arranjo de Dori Caymmi. E parece que os nomes artísticos ainda não estavam completamente definidos, porque Gal na capa não tem sobrenome e Veloso tem 2 L's. Caetano Emanuel Viana Teles Veloso nasceu em Santo Amaro da Purificação, no Recôncavo Baiano, em 1942. Quando criança era um garoto calmo, tranquilo. Caetano foi uma criança diferente dos meus filhos. Ele era um menino muito assim, diferente. Ele não brincava, não gostava de nada. Gostava de cantar, tocar piano e desenhar. Caetano adorava ouvir rádio. Desde muito pequeno já cantava canções de adulto, tanto que com 4 anos incompletos, pediu que dessem o nome de Maria Bethânia para a irmã recém-nascida, por causa de uma música que o Nelson Gonçalves cantava no rádio. É isso, meu filho. Parecia que ele vivia dormindo aéreo. Sempre foi aéreo. Sempre foi. Agora, cantava muito bonitinho, não sabe, dançava, gostava muito de dançar e de cantar. Quando Caetano tinha 10 anos, apareceu em Santo Amaro um aparelho que gravava um disco diretamente no acetato. E Caetano, com 10 anos, gravou um samba do Noel.
Era uma casa grande com muita gente, principalmente mulheres. De homem, além do Caetano, tinha o pai, seu Zezinho, ou Zeca, e Roberto e Rodrigo, irmãos mais velhos. E eram muitas mulheres, além da mãe, Dona Canô, e de suas 5 irmãs. O pai de Caetano, antes de se casar, morava com irmãs mais velhas, que não se casaram, e ainda com algumas sobrinhas, que seguiram com ele depois de casado. Minha mãe, aliás, quando se casou, ela enfrentou uma situação inacreditável. Então ela entrou numa casa, eu fico imaginando, né? Uma casa que o marido dela com uma família enorme de mulheres, assim. Mas eles levaram aquilo muito bem, de modo que quando eu nasci, eu encontrei toda essa gente se tratando muito bem, vivendo com muita harmonia, muita elegância, muita graça. E conforme os filhos do casal iam nascendo, elas ajudavam tomando conta, sempre com muito afeto. E porque era na Bahia, com muito dengo. Caetano se afeiçoou especialmente por Maria de Lourdes, que todos chamavam de Mariinha, e Caetano chamava de Minhainha. Mas quando ele tinha 6 anos, a prima se mudou para o Rio de Janeiro, e eles só voltaram a se ver quando Mariinha foi passar as férias em Santo Amaro, quando Caetano já tinha 13 anos. Ele tinha acabado de ser reprovado no colégio, estava um pouco rebelde, e também muito magro, comia pouco, ficava doente com muita facilidade. Minhainha foi a Santo Amaro e ficou preocupada com a minha saúde, me trouxe para fazer uns exames. E eu ia passar 1 mês ou 2 meses no verão, nas férias. Durante essa vinda ao Rio, ela decidiu pedir a meus pais que me deixassem ficar o ano inteiro aqui com ela, que ela queria tomar conta de mim, porque ela era enfermeira, ia me levar nos médicos bons e tal. Caetano acabou ficando todo o ano de 1956 morando em Guadalupe, na zona norte do Rio. E quando a prima tinha folga, o que ele mais gostava de fazer era ir no auditório da Rádio Nacional, ver de perto os artistas de rádio que ele tanto admirava. Você via Dolores Duran cantar, Nora Ney, Calbi Peixoto, você via, e o auditório da Rádio Nacional é muito pequeno, você via de perto, assim, eu vi toda essa gente de perto cantando. De volta a Santo Amaro, Caetano um dia ouviu de um amigo que tinha um cantor novo que ele precisava conhecer, porque era muito estranho, e por isso ele achava que Caetano se interessaria. Você que gosta de loucura, tem um cara que você precisa ouvir, porque ele canta tudo diferente, a orquestra vai para um lado, a voz dele vai para o outro, ele canta tudo desafinado. Ele tinha sido influenciado também pelo título da canção Desafinado, como muita gente, né? Eu fiquei assim, mas grava no disco assim, eu fui no Irapuru, que era um clube que tinha em Santo Amaro, só para ouvir esse tal homem estranho. O cantor estranho era João Gilberto, e o amigo tinha razão. Caetano ficou fascinado, mas não tinha nada de desafinado, ao contrário. O mar em silêncio adormece. Caetano se mudou com a irmã Betânia para Salvador em 1960, para fazer o clássico, atual ensino médio. Salvador, no começo dos anos 60, vivia um momento muito intenso culturalmente, cujo polo principal era a Universidade Federal, a UFBA. O reitor Edgar Santos decidiu expandir as atividades curriculares normais dos cursos de dança, teatro e música, convidando artistas excepcionais de fora da Bahia, muitos ligados à vanguarda. A escola de música, por exemplo, era dirigida pelo alemão Hans Joachim Kohlreuter, um nome ligado à música tonal e ao dodecafonismo, que foi professor de músicos como Cláudio Santoro, Guerra Peixe, Tom Jobim e Júlio Medalha e muitos, muitos outros. Caetano vivia intensamente a vida cultural de Salvador e, por causa da sua paixão por cinema, acabou se aproximando de Álvaro Guimarães, diretor de teatro, mas com aspirações a ser diretor de cinema. Foi Álvaro, ou Alvinho, como chamavam, quem convidou Caetano para compor as suas primeiras músicas, como trilha das suas peças e primeiros filmes. Em Salvador, Caetano e Betânia conheceram Gilberto Gil e Gal Costa. Já estava formado lá o futuro grupo Doces Bárbaros. Os 4, e mais Tom Zé, Alcivando Luz, Perna Frois e Djalma Correia, fizeram juntos o show Nós, por exemplo, na inauguração do Teatro Vila Velha, em Salvador, em agosto de 1964. Esse aqui é o Teatro Vila Velha, no passeio público na cidade do Salvador, na Bahia. Aqui eu comecei o que se poderia chamar de uma carreira profissional em música popular. Fizeram tanto sucesso que fizeram Nós, por exemplo, 2, e depois uma pequena temporada com um show que se chamava Nova Bossa Velha, Velha Bossa Nova, em que a gente fazia um pouco isso que, na verdade, o João Gilberto fez desde o primeiro disco, né?
a gente queria lembrar que o João Gilberto tinha feito isso desde o primeiro disco. Quer dizer, tinha tido uma relação muito profunda com a tradição da música popular brasileira. Pouco depois desse show, passou por Salvador a cantora Nara Leão e quis conhecer quem eram os jovens da cena musical da cidade. De todos, quem mais impressionou Nara foi Bethânia, então uma jovem de 18 anos. E meses depois, a Nara indicou Bethânia para substituí-la no espetáculo Opinião, em cartaz no Rio, com direção de Augusto Boal. O pai deles só aceitou a ida de Bethânia para o Rio se Caetano fosse junto, para tomar conta mesmo. Os produtores de Opinião sugeriram que Bethânia incluísse alguma música do repertório dela no espetáculo, e ela incluiu É de Manhã, do Irmão, que entrou como lado B do compacto de imenso sucesso de Bethânia cantando Carcará. É de manhã, é de madrugada, é de manhã. Quando terminou a temporada no Rio, o espetáculo seguiu para São Paulo, onde já estava morando Gilberto Gil. Mas Caetano, inicialmente, não gostou da cidade. São Paulo também é muito engraçado na minha vida, porque foi uma cidade que me desagradou muito quando eu conheci, que eu achei incrivelmente deselegante. Eu ficava impressionado com a deselegância da cidade. Augusto Boal era do Teatro de Arena, um grupo importante de teatro de São Paulo, um teatro muito político, engajado, e que estava com um espetáculo de grande sucesso em cartaz, o Arena Conta Zumbi, de Boal e Gianfrancesco Guarnieri, com músicas de Edu Lobo. Boal decidiu que o espetáculo seguinte do Teatro de Arena seria com esse grupo baiano e se chamaria Arena Canta Bahia. Eram praticamente os mesmos artistas que tinham montado, no ano anterior, o show Nós, por exemplo, em Salvador. Mas os espetáculos eram muito diferentes. O teatro do Boal era, em muitos aspectos, um instrumento para fazer política. Ele, por exemplo, recusou todas as músicas de Dorival Caymmi que foram sugeridas pelos baianos, argumentando que uma eventual doçura ou sensualidade de uma música do Caymmi iria comprometer a mensagem do espetáculo. Caetano achava que tinha alguma coisa fundamentalmente errada em um espetáculo sobre a Bahia em que não havia espaço para uma música de Caymmi. Apesar disso, era uma alegria estar no palco, em São Paulo, participando de um espetáculo do Teatro de Arena com Boal e estar em cena com Bethânia, Gil, Gal, Tom Zé e Pitty, o único desses amigos baianos que não conseguiu ter uma carreira na música. A temporada foi curta, o espetáculo não fez muito sucesso e Caetano estava com saudades da namorada Dedé, que tinha ficado em Salvador e voltou para a Bahia. Os meses em que ele passa em Salvador, entre 65 e 66, são considerados por Caetano como o intermezzo baiano. Ele pensava em ser cineasta, achava que o seu trabalho em música seria temporário. Ele não se via com talento para seguir nessa carreira. Eu não tinha planejado me dedicar à música a vida inteira, entendeu? Eu não tinha planejado. Aquilo para mim era uma coisa relativamente provisória. E eu queria diria que você tem a música por destino, que você não conseguiu contrariar, foi isso? Digo isso. É mesmo? Eu não diria, eu digo isso. Na temporada em Salvador, ele tentou lutar contra esse destino, mas também não havia nada concreto em outra área. E amigos diziam que ele tinha que voltar para o Sudeste e se dedicar à música. O empurrão final, o que faltava, veio da namorada. Dedé disse que se mudaria para o Rio também. Uma avó dela morava no Rio e ela ficaria lá. Caetano chegou na rodoviária e quem estava lá para recebê-lo era a cantora Silvia Telles. Na mesma noite, Silvinha o levou na casa do Edu Lobo, que era então o compositor jovem com mais destaque da geração deles. Caetano foi muito bem recebido no Rio. Foi morar numa espécie de apart-hotel, muito antes desse conceito existir, no chamado Solar da Fossa. Na verdade, era uma antiga sede de fazenda no bairro de Botafogo, reformada para ter pequenos apartamentos conjugados e onde moravam muitos jovens artistas. Paulinho da Viola morava na porta em frente, assim. O Abel Silva. Solar Santa Terezinha. Solar Santa não Terezinha. tinha nada de fossa. Pois é, eu disse, eu compus alegria no Solar da Fossa. Claro, claro. E era muita alegria, quer dizer, as pessoas se reuniam ali porque precisavam mesmo, né? O aluguel era muito barato, né? E se tinha roupa de cama, tudo assim, era uma maravilha. No começo de 1967, Bethânia já estava com uma sólida carreira na música brasileira e Gil já tinha abandonado o emprego em uma multinacional e se decidido pela carreira musical. Elis Regina tinha gravado uma música do Gil, Louvação, e ele estava sempre aparecendo no programa dela. E com isso, teve o convite para gravar o seu primeiro LP, que não por acaso se chamava Louvação.
Gal ainda não tinha encontrado o seu espaço, apesar de ter aparecido em festivais e chamado a atenção de compositores como Roberto Menescal, que ficou encantado quando ouviu Gal cantar Minha Senhora, de Gil e Torquato Neto, no primeiro FIC. Caetano tinha algum prestígio, ainda por de manhã, a sua primeira música gravada, e teve destaques em festivais da canção como compositor, de Boa Palavra e Um Dia. A melhor letra pertence a Caetano Veloso. Um Dia, canta Maria Odete. Abre os olhos, mostra o riso. Quero, careço e preciso de ver você se alegrar. Caetano via demonstrações de entusiasmo sobre ele, vindo de jovens colegas de geração, como Edu Lobo, Francis Haime e Dori Caymmi. E foi Dori quem convenceu a gravadora Philips a gravar um disco com Caetano. Mas a gravadora ainda não estava segura que ele daria conta de um LP individual e propôs que o disco fosse dividido com Gal Costa. Como eram iniciantes, o horário em que o estúdio estava disponível era o da manhã, o que era um suplício para o Caetano, que sempre dormiu tarde e demora a se sentir devidamente acordado. Anos depois, ele diria que se incomoda com o atraso em que ataca as notas quando canta nesse disco, e quando está de bom humor, atribui isso ao horário matinal das gravações. Caetano afirmou em seu livro Verdade Tropical: "Alguma coisa do disco me agradava desde a feitura. Mais que tudo, os arranjos de Dori e seu jeito de tocar violão. A voz da Gal, naturalmente, em quase tudo." A melodia de Coração Vagabundo tem um minimalismo de melodias da bossa nova, como Samba de uma Nota Só, de Tom Jobim e Nilton Mendonça, e Arran, de João Donato. É uma melodia quase toda em intervalos de segunda, especialmente segundas menores, ou meio tom, o menor intervalo possível na música tonal. A melodia começa com uma repetição de 2 notas nesse intervalo de segunda menor, que passa por 3 acordes diferentes. Então, em cada acorde, essas notas estão fazendo uma função diferente. No primeiro acorde, a melodia está na nona e na terça menor. No segundo, na fundamental e na nona bemol. E no terceiro, está na quinta e no bemol 13. Uma das características de uma melodia rica é ela estar em notas de tensão dos acordes. E com essa melodia, com 2 notas de intervalo de segunda menor, se mantendo por 3 acordes diferentes, uma das notas, naturalmente, vai estar sempre em uma nota de tensão. A melodia segue com 2 intervalos de segunda maior. Na segunda parte, volta o intervalo de segunda menor. Aqui sobe meio tom de novo. E segue em segunda menor. O arranjador Dori Caymmi escreveu esse arranjo mais ou menos na mesma época em que escreveu o arranjo de Procissão, para o disco de Gilberto Gil, e usou a mesma orquestração nas 2 músicas. Como eu falei no programa em que eu analisei o arranjo de Procissão, Dori tinha trabalhado com o arranjador Elmir Deodato. Dori tinha produzido o disco Aquele Som dos Gatos, com arranjos do Elmir. Dori tinha gostado muito do timbre que Elmir usou naquele disco, misturando flautas e saxofones. Os saxofones aqui não tocam com o som real do instrumento, e sim com subtone, como explica o grande músico e arranjador Alexandre Caldi. Olá, meu querido Flávio, tudo bem? Então, eu toquei agora a mesma nota, primeiro com o som real do saxofone, que é aquele som muito parecido com o resto do registro do instrumento, e a segunda vez foi chamado subtone. O subtone é esse tipo de sonoridade que a gente consegue, né, uma técnica em que a gente consegue um timbre um pouco mais aveludado, mais ventado, a gente chega o queixo um pouquinho para trás e relaxa um pouquinho a embocadura. A orquestração dessa gravação de Coração Vagabundo é violão de Dori Caymmi, baixo, bateria, 2 flautas e 2 saxes.
A forma de Coração Vagabundo é ABAC e cada parte tem 8 compassos. Dori usa como introdução uma escala menor descendente no tom de Sol, que é o tom que a Gal Costa canta a música, partindo sempre da tônica e voltando sempre para a tônica depois de cada nota da escala. Segue a música toda, A, B, A, C, e repete o C. Quando termina a música, ao invés de ir para o primeiro grau, que é o Sol menor, Dori vai para o Sol com sétima, que é o acorde dominante que prepara para o tom de Dó menor, o tom que Caetano canta. Como na primeira vez, segue a música toda, A, B, A, C, e repete o C. A coda é igual à introdução, escala menor natural descendente, só que no tom em que a música está, Dó menor. Introdução com a escala menor descendente, com as flautas em quintas paralelas. Meu coração não se cansa de ter esperança. Cama harmônica com sopros a 4 vozes, tudo muito suave, bossa nova, na região média pro grave. Meu coração de criança não é só a lembrança de um vulto feliz de mulher que é bossa nova e é uma marcha rancho. Bossa nova não é só samba. Acordes com flautas em intervalos de quarta e sax em quinta. Meu coração vagabundo quer guardar o mundo em mim. Meu coração vagabundo quer guardar o mundo. No acorde para modulação, flautas e sax em quartas. Meu coração não se cansa de ter esperança de um dia ser. Cama harmônica de sopros a 4 vozes, agora numa região mais aguda. Meu coração de criança não é só a lembrança de um vulto feliz de mulher. Acorde com uma segunda menor entre as flautas e os saxes. Meu sonho sem dizer adeus e fez dos olhos meus um chorar mais sem fim. Tanto Caetano quanto Gal cantam com um fio de voz bem suave. Vagabundo quer guardar o mundo em mim. Meu coração vagabundo quer guardar. Na coda voltam as flautas em quintas paralelas, na escala descendente menor. E o violão em uníssono com a flauta mais grave, como na intro. E termina com acorde com a segunda menor entre flautas e sax. Bom, esse foi o arranjo. Se você gostou, dá um like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo e pense na possibilidade de ser um apoiador do programa, a partir de apenas R$10. Muito obrigado, até uma próxima. E já desde o princípio que o negócio de música de rádio influenciou objetivamente a minha vida. Eu botei o nome de minha irmã por causa disso. Depois eu gostava muito de Dalva de Oliveira cantando Que será da minha vida sem o teu amor? Da minha boca sem os beijos teus, da minha alma sem o teu calor.